Paz do Senhor a todos. Nesse momento, irei dar início à nossa reunião e os cumprimento, desejando-lhes a graça, a bênção de Deus Pai, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. E é em nome deles que eu quero agradecer a presença dos irmãos que se faz diante de Deus, de todos os seus santos, nesse momento aqui no tabernáculo do nosso Pai na terra. Agradecer também aos nossos internautas que nesse momento já conectados a estar ouvindo, assistindo a nossa programação que é um culto de adoração a Deus e a todos os seus santos. Mas quero também agradecer aos nossos irmãos, obreiros, membros, coral, e que fazemos nessa noite a reunião esta e entregarmos a Deus com a perfeição e estando, irmãos, já com 2 semanas desse ano novo, todos unidos, vamos assim trabalhar ainda mais, esforçarmos ainda mais do que realizemos no ano que se passou. Cada um no seu espaço, cada um no seu compromisso, e sabendo que assim, se assim estamos fazendo, estamos trabalhando para Deus e para todos os seus santos. Assim sendo, eu convido os irmãos que estão assentados, os que puderem, para que fiquem em pé. Para que com a oração eu possa dar início à nossa reunião. Eu irei orar. Onipotente e glorioso Deus e Pai celestial, graças te damos, ó Deus, exaltamos o teu santíssimo nome, porque aqui estamos nesta terra e o nosso objetivo, ó Pai, é aprendermos ainda mais para que possamos chegar à perfeição e termos o direito de herdarmos a tua glória. Mas aqui estamos, ó Pai, e tendo a certeza que somos dirigidos pelos teus santos, santos que também viveram aqui nessa terra. Nosso irmão mais velho, Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa bendita e Santa Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo e todos os santos da tua glória, santos apóstolos, santos profetas, aqui viveram, mas tiveram a honra de poder herdar a glória do nosso Pai. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, que seja o teu nome louvado constantemente em nossas vidas, porque temos o Consolador, temos o Santo Profeta Irmão Aldo, no qual teu Filho amado Jesus preparou a Santa Rosa para que pudesse ser, como é, o Consolador já de toda esta humanidade, juntamente com o nosso Santo Profeta Irmão Aldo. Por isso, ó vó, abençoe a toda a tua igreja, e aqui estamos, ó vó, na congregação dessa cidade, onde está o teu povo, vindo para aperfeiçoar-se ainda mais. Muitos deles deixando até os seus compromissos, para poder aprender ainda mais diante do seu ministério, diante dos seus compromissos, diante da igreja, e também para ouvir a mensagem que a senhora tem para nos dar. Abençoe a todos, vó, que aqui se faz presente, mas também peço a tua bênção para todas as demais congregações, os nossos ouvintes de Hora Milagrosa, todos, ó vó, também a nossa sede, que já dando início a essa reunião, também o nosso conselho deliberativo, que estando à nossa frente, vó, junto com a senhora, com o Santo Irmão Aldo, formando-se um corpo só em Cristo, vó,
sejamos todos guardados e amparados pelo teu poder e pela tua graça. Certos da tua graça, da tua bênção, do teu amparo, eu assim declaro iniciada a nossa reunião. Amém. Cantemos o hino de nosso inário de número 1, Igreja Forte. Nós somos da Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois tem diante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Os que têm seus lugares poderão assentar-se. E já na sequência vamos cantar alguns hinos de nosso inário. Cantemos o de número 10, Igreja Apostólica. Esta igreja é aquela que o Senhor santificou, em seu nome está curando, como ele ordenou. Honra e glória e louvor ao divino Salvador. Esta igreja é guardada pelos anjos do Senhor. Esta igreja é apostólica porque Cristo é o fundador. Nela todos os que creem libertados são da dor. Cantemos também o de número 36, Povo do Senhor. Quanta felicidade existe no povo do Senhor, quanta alegria de viver no seu amor, no amor de Jesus. Temos santidade, temos vida e luz, e sempre alegre este povo sempre está. Sim, porque no céu um dia com Deus viverá. Lá nos céus com Jesus, com mais santidade, com mais vida e luz. O de número 45, A Maior Alegria. A maior alegria é ter Jesus no coração, mas para isso é preciso ter-se em santificação. Por isso, santo, santo, santo devo ser, para ter de Cristo seu poder, para salvar e para curar, e o poder celestial glorificar. 52, Com Jesus e a Vó Rosa. Seguimos
o Evangelho que o Senhor nos ensinou, pois Ele é o poder de Deus e Ele é a luz. Nós cremos na palavra que o Senhor nos enviou, porque temos o Santo Consolador. Com Jesus e a rosa, alegres vivemos. Com Jesus e a rosa, para sempre iremos. Muito bem. Na sequência, vamos ter as apresentações realizadas pelo nosso coral apostólico. Ouviremos o hino Caminho do Bem.
Muito bem. E muito bom, irmãos, poder estarmos em mais uma reunião, praticamente no início do ano, e querendo ter a certeza que todos estão preparados para este novo ano, com mais trabalho, mais dedicação, mais esforço. Este foi e sempre será o objetivo de Deus e de todos os seus santos. Com os planos do nosso Pai, Ele fez para nos ajudar. Só que para isso Ele trabalhou também. O nosso Pai criou os céus e a terra em poucos dias, tendo até direito a um descanso, mas Ele fez essa imensidade, que é esse planeta onde vivemos. Então, irmãos, se Ele nos criou à sua semelhança, temos que ser igual a Ele, trabalhar, servir, e Ele é o nosso Pai celestial, dentre todos nós. Mas Ele nos deu os seus santos, e esses santos nos ensinaram para podermos exercer e dar continuidade, para que aqueles que muitas vezes, não estando neste esforço de um trabalho, possa nós, com o exemplo, incentivá-los e eles poderem estar unidos a nós. Isso ocorre quando um visitante vem em nossa igreja e conhece a nossa doutrina, conhece Jesus, Maria Santíssima, conhece a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Eles passam a ser mais apostólicos dentre todos nós. Mas nós já temos esse conhecimento de que cada reunião que realizemos, nós precisamos investir. E este investimento, ele sai do nosso coração. E esse investimento, nós não somos cobrados. Tem que sair do nosso amor, da nossa dedicação. E temos os nossos boletins, que todas as semanas, nas reuniões, nos convida. Não que muitas vezes para nós esquecermos, não, sempre lembremos, mas nada como melhor termos um convite, e é esse convite que é feito a toda a Igreja Apostólica nesse momento. É tempo de trabalhar para o reino dos céus. Prezados irmãos apostólicos, o tempo está passando muito rápido. É preciso saber aproveitar este tempo que nos é oferecido por Deus e pelos seus santos, trabalhando para a obra do nosso Pai. Eles esperam a compreensão, a dedicação, o amor e o esforço de cada um dos seus filhos. Entendam esta grande verdade sobre o ministério e o valor que nossa igreja tem diante de Deus e de toda a corte celestial. Nos céus, eles esperam ansiosamente que esta igreja cumpra a sua sagrada missão aqui na terra, para que Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa consumar a obra de Deus em favor dos bons e humildes de coração, mas eles dependem de nós, dos nossos dons, das nossas vocações, da nossa luta, do nosso esforço e do nosso amor. Medite na sua responsabilidade. Apostólicos fiéis, a luta é muito grande, mas com a bênção e a graça de Deus e de nossos santos, grande será a vitória. Nosso Santo Irmão Aldo,
ao seu tempo aqui nesta terra, nos deixou um conselho muito importante e especial sobre o contribuir para a nossa igreja. Lutem em favor da sua igreja e não meçam sacrifício, pois ela é do reino dos céus. Entretanto, nesta luta, a Santa Rosa com seus poderosos santos e anjos estão ao seu lado para ajudá-los. Deem valor aos meus constantes apelos em favor de nossa igreja, pois faço em nome da Santa Rosa ao seu coração. Não neguem a sua ajuda e o seu esforço à nossa Santa Igreja, que é uma obra de Deus, nosso Pai, e de seu amado Filho Jesus, nosso Senhor. Não diminuam o seu amor por esta Igreja Apostólica. Sejam dedicados e esforçados pelo reino dos céus. Contribuam com suas ofertas e os seus dízimos, sem nunca esmorecer, pois com o seu esforço em favor de nossa igreja, terão a minha bênção e a recompensa dos céus. Assim como fazia o nosso santo irmão Aldo. Sendo constante em seus apelos, nós da direção da igreja continuamos apelando aos vossos bondosos corações, para que não se esmoreçam, mas continuem contribuindo com muito ânimo e fé, pois assim fazendo, tudo dará certo, conforme a vontade de nosso soberano Deus e Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Rosa e no amor por nossa igreja. Recebam o nosso abraço fraternal com as bênçãos preciosas de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, da Santa Rosa, o nosso Consolador, e do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Muito bem, irmãos. Está aqui o que nós sempre nas reuniões aguardemos. Não temos como realizar as nossas contribuições antes de poder estarmos sendo orientados pela leitura que acabamos de ouvir. Uma leitura muito importante que nos dá e sempre nos deu a certeza de que a nossa igreja, que somos nós, representamos o reino dos céus aqui na terra. Somos a luz a brilhar. Somos a estrela a anunciar o nome de Deus e de todos os seus santos. E quando anunciamos, nós anunciamos nesse momento, irmãos, com a presença dos senhores, das senhoras, jovens, crianças, que muitos no seu espaço do ministério, de membros, de obreiros, mas sabendo que o seu compromisso é trabalhar para Deus, servir a Ele, colher almas que muitas vezes, quando nós não tivemos conhecimento, passemos por muitas lutas sem solução, sem que seja resolvido. Mas hoje nós temos esse caminho ele é iluminado, não é um caminho escuro, é um caminho onde tem a luz, e esta luz nos leva ao caminho da justiça, do bem, da prosperidade, da saúde. É o caminho que nos leva aos céus. Nos céus não existe tristeza, nos céus não existe as dificuldades, nos céus é tudo perfeito, como o nosso Pai o é e seus santos. Então nós estamos, irmãos, um trabalho muito importante, como viemos realizando há anos que se passaram,
Quantos anos ficaram para trás? Quantas páginas das nossas vidas nós viremos? Se buscarmos, vamos encontrar algumas já com lutas, mas elas foram viradas com vitória. Estamos, irmãos, iniciando praticamente um novo ano. Não podemos nos esquecer que o trabalho não para, ele continua. E esse exemplo nós temos em nossas casas, nossos lares, com a nossa família. Nós temos esse exemplo. Se nós deixarmos por tudo parado, o que pode ocorrer? Muitas coisas não agradáveis podem ocorrer. A nossa igreja ela é grande, nós somos uma família apostólica imensa, contando com ouvintes de programa Hora Milagrosa, e por que eu não posso dizer, já até com os visitantes, porque quando eles vêm, eles têm que ser bem recepcionados, têm que ser bem recebidos em nossa casa. Então a nossa família já é muito grande, irmãos, imensa, só que vivemos sobre um sistema financeiro, sistema monetário, que aonde cheguemos, temos que, de uma forma ou outra, temos que executar, fazer, pagar, para poder darmos da continuidade. Mas isso é bom, irmãos, não é bom? Se nós não tivéssemos essa oportunidade de podermos dizer, Deus me abençoa muito, e com as primícias que Ele me dá, olha o que eu faço, olha a minha família, olha o meu companheiro, meu amigo, e assim por diante, quem eu posso fazê-lo. É uma honra. Agora não seria uma honra se vivêssemos sem as primícias. Por quê? Não procuremos, não se esforcemos para buscá-la. Mas se buscarmos, com certeza, Deus Ele nos dá. E nós estamos ainda na obra dele, que é a obra de Jesus, quando Ele restaurou, preparando a Santa Vó Rosa a ela, e sendo hoje nós, o povo apostólico do Consolador, o povo do santo profeta irmão Aldo. Irmãos, que essas palavras fiquem em todos os nossos corações. Vamos assim, com muito amor, muito esforço, fazermos melhor o que nós fizemos no ano que se passou. Não irá fazer falta, irmãos, se esforçar mesmo. Não digo que vai dar tudo o que tem, mas fazer um esforço, uma porcentagem a mais do que fizeram no ano que se passou, e esse ano acrescentando ainda mais para a obra de Deus. Não que Ele precise levar esse valor lá no céu, não, é para a obra dele aqui, para que ela não se encerre. É assim. Eu vou fazer oração para que assim seja consagrada as nossas contribuições. Santa e querida Vó Rosa, nós te adoramos e te agradecemos. Agradecemos também ao Senhor, ao Santo Irmão Aldo, por mais esta oportunidade que nos concede de, em irmandade, em povo, sendo o povo apostólico, teu povo, ó Vó, poder assim realizar e estarmos cumprindo o que a senhora sempre nos ensinou, o nosso esforço em contribuir para a obra de Deus. Por isso, Vó, abençoe a toda a tua igreja, todo o nosso povo, dando-lhes paz, saúde e prosperidade, para que tudo o que realizam sejam abençoados pela tua graça e pela tua bênção, desde que seja justo de acordo com a vontade do nosso Pai. Certos de todas essas bênçãos, assim declaro consagrada as nossas contribuições. Amém. Na sequência, nossos irmãos.
Tenho mais um aviso importante para a igreja. Contas bancárias da Igreja Apostólica. Informamos que a Igreja Apostólica possui contas específicas para ofertas e doações. Banco Bradesco, Igreja Apostólica, agência 097, conta corrente 1061/8. E no Banco Itaú, Igreja Apostólica, agência 0525, conta corrente 9294/6. Banco Bradesco, Igreja Apostólica, campanha para aquisição, construções e reformas, agência 0097, conta poupança 1.012.520/0. Banco Bradesco, Igreja Apostólica, campanha para expansão no exterior, África e outros, agência conta poupança 1.012.508/1. Contamos com a união e a colaboração, dedicação e entendimento de todos os irmãos e enviamos o nosso abraço fraternal. Também eu tenho aqui um convite que o boletim faz para o ministério, conselho fazendo. Nesta Igreja Apostólica, nós, povo de Deus, temos a honra de podermos servir ao reino dos céus, mesmo vivendo ainda aqui na terra. A Santa Avó Rosa, com palavras de ânimo, nos incentivava a servirmos essa obra com amor e desprendimento, e assim nos dizia: meus filhos, essa igreja é de Deus e trata-se de um privilégio que Jesus nos concede de sermos úteis aos planos do Pai, enquanto estamos neste corpo, unidos no amor fraternal. Lembre-se que Jesus, nosso Senhor, nos legou um ensino precioso, dizendo: trabalhai enquanto é dia, pois vem a noite, quando nada podereis fazer. Como filhos do Altíssimo, devemos com ânimo forte aproveitar o fôlego da vida que Deus nos concede para trabalharmos em favor do reino celestial, nesta Igreja Apostólica prometida por Jesus ao Pai Criador, e um dia recebermos nos céus o nosso galardão de servo fiel. O Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou a amarmos esta obra de coração, sendo serviçais a todas as suas necessidades, pois esta igreja será conhecida em todas as nações da terra, dando a oportunidade de salvação a todas as criaturas humildes e de bom coração, pois essa igreja apostólica representa na terra a segunda vinda de Cristo e é a nova arca da salvação, alcançando todos os filhos de Deus para levá-los aos céus. Prezados irmãos, irmãs apostólicos batizados, e chamada aos irmãos, uma chamada aos irmãos e irmãs apostólicos batizados que tenham no mínimo 16 anos de idade, que quiserem servir como diácono e diaconisas nesse ministério de glória como voluntários, que preencham na secretaria da sede ou nas congregações o formulário intitulado pedido de nomeação, e nos encaminhe através do pastor para que sua nomeação seja publicada nesse boletim oficial. Com isso, rogamos a Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e também o nosso santo profeta, irmão Aldo, que vos abençoe. Então está aqui, irmãos, esse convite para aqueles que desejarem servir nesse ministério de glória. Ouviremos agora o coral apresentando o hino Sempre a Caminhar.
Muito bem, irmãos. Muito bom estarmos para ouvir agora a mensagem que todas as nossas congregações, a nossa sede, todo o nosso povo, orientados e dirigidos por Deus, pela Santa Borrosa, pelo Santo Irmão Aldo, vão ouvir. Também os nossos internautas, quero agradecê-lo, porque é nesse momento que toda a igreja, toda a Irmandade Apostólica reunida, algumas de nossas congregações não sendo online, mas é a mesma mensagem. Esta é a perfeição que Jesus nos deixou, revelado-se a Santa Borrosa, ao Santo Profeta Irmão Aldo. Não tem coisa melhor, irmãos, quando nós falamos com firmeza. Nós, povo apostólico, quando nós anunciamos o nome desses santos que nós temos, nós anunciemos com firmeza, porque nós podemos conhecê-lo nos dias presentes. Mas isso ocorreu também no passado, irmãos. Aquele grande povo que, quando sabia que Jesus estava em determinado lugar, iam à sua procura para serem curados. E muitos os adoraram e glorificaram. A sua semente foi e é tão imensa que até hoje ela não se apagou e não se apagará dentre os filhos de Deus. Esse é o nosso irmão mais velho, filho do Criador, que o nosso Pai nos deu. Então nós temos essa honra, irmãos, de quando reunimos em nossa reunião, seja um numerário maior, numerário menor, mas estamos aqui ligados a Deus. Isso que é importante. Deixemos os nossos lares, nossos compromissos, mas viemos encontrar-se com Deus. Os irmãos podem ter certeza, Ele se faz presente, envia um poder imenso, que é os seus santos e anjos, com poder imenso, para vencer todo o mal, toda a luta, seja ela qual for. Deus nos envia. Então Deus nos ama, Deus nos ampara, nos protege, mas Ele quer que nós seguimos o que o seu Filho amado, Jesus, nos deixou quando Ele viveu aqui na terra. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha do Divino Mestre Jesus. A mensagem. O Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de São Mateus, é um conjunto de ensinamentos memoráveis que Jesus deu aos seus discípulos. Nesses ensinamentos, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, mostrando os princípios que regem e orientam a verdadeira vida cristã, uma vida que conduz o homem ao reino de Deus, seu Criador. O sermão começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir a um monte para ensinar, onde ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Continuou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados que são perseguidos por falta da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e escutai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Este é o célebre Sermão da Montanha, ensino fundamental de vida com Cristo Jesus, que constituiu a essência do Espírito do Evangelho de nosso Senhor. Nele temos o código da moral mais sublime, que contém preceitos comuns para todos os conselhos da mais alta perfeição, reservados às almas mais generosas. Jesus não fala como simples mestre, mas como educador supremo, aos quais todos, sem exceção e sem reservas, são chamados a obedecer. Nosso Senhor não veio anular ou modificar a lei de Moisés, mas aperfeiçoá-la, transformá-la e completá-la em todos os sentidos. É o que Ele vem fazendo através da Santa Honrosa do Santo Irmão Aldo e de nossa Igreja Apostólica: ensinar, completar e revelar o que faltou e dar perfeito entendimento e a razão de ser das dúvidas existentes em diversos pontos da fé cristã. Portanto, o Consolador não veio para suprimir esses ensinos preciosos, e sim para revelar e completar a vontade de Deus e de Jesus para os tempos atuais, e como preservar a fé, o amor, a santidade de filhos de Deus. Esse Sermão da Montanha exige não só sua observância exterior e material, mas sobretudo a caridade, que é a essência da nova lei, as bem-aventuranças. Paradoxos sublime em pleno contraste da maneira de viver do mundo com a vida com Deus, constitui o código da verdadeira felicidade. Os pobres de espírito não são os pobres de bens, nem os pobres que não se conformam com o seu estado, mas os humildes que reconhecem sua dependência total de Deus, seu Criador. Ser pobre de espírito é entender que sozinho você é pobre. Toda sua vida depende de Deus. Sem Ele não há vida. Seu sustento e a sua segurança não depende apenas do seu esforço, mas de Deus e de seus santos. Os mansos são aqueles que, resignados à vontade divina, suportam com paciência adversidades e conservam a mansidão. Possuirão a terra, quer dizer, participar do reino do Messias e de todas as bênçãos deste reino para a sua vida material, enquanto viver no seu corpo físico aqui na terra. A justiça de que se fala consiste em fazer sempre a vontade de Deus, inclusive nas provações inevitáveis da vida. Os misericordiosos não são somente os que dão esmolas, mas em geral os que têm sentimento de compaixão para com os aflitos, portanto, para com o seu semelhante, seja ele quem for. Os ímpios de coração são os que têm a alma
livre de pecado e afetos desordenados e carnais, portanto, é o santificado, como ensinamos em nossa doutrina e disciplina sobre a santificação e a consagração. Perseguidos por causa da justiça são os que possuem em sua alma o firme desejo de fazerem o bem, pôr em ação as sublimes virtudes do Espírito de Deus e vivem a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, ensinados por Jesus através da Santa Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, pastor e profeta por excelência. As bem-aventuranças revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, expondo as pessoas a seguir esse caráter exemplar. A seguir, de maneira particularmente direta, o Mestre Jesus procedeu à instrução daqueles a quem transmitiria a responsabilidade do ministério. Vós sois o sal da terra e do mundo. Jesus, através do sentido figurado de sal e de luz, revela a enorme força do testemunho e a importante função dos seus discípulos, especialmente dos pastores, que é, sobretudo, preservar e proteger contra as influências malignas da corrupção e da maldade. Sal é ajudar os homens a conhecer, através de sua mensagem e do seu bom exemplo de vida e fé, a doutrina dele, Jesus, e do Consolador, o caminho iluminado da salvação, que é a luz. O sal é o grande conservativo e, como tal, tem sido de grande utilidade desde os tempos antigos. Para ser útil, o sal deve ser puro. Para ter qualquer virtude conservadora, deve ser sal verdadeiro e não um produto de alteração, por meio da qual vem a perder o seu sabor e sem o valor algum serviria apenas para ser jogado fora. Os discípulos foram especialmente advertidos contra a mudança da fé e contra a mistura com os argumentos para esconder a verdade contra pretensas filosofias e heresias, assim descritos por Jesus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser expido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nossa vida deve ser como o sal. Boas ações têm grande sabor e efeito, por mais pequena que essas ações sejam. Jesus nos chamou para fazermos a diferença no mundo através das boas obras. Sem o amor de Jesus, do Consolador e do Santo Pastor, que se reflete em nossas ações, o mundo fica sem a graça. Aliás, sem graça. Depois de falar sobre o sal, Jesus disse sobre a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Da mesma forma, nossas vidas devem iluminar-se todos em nossa volta,
Não podemos esconder o amor de Jesus e do Consolador. Não podemos apagar a fé e a vida do nosso espírito. Precisamos deixar que ele brilhe em tudo que fizemos para mostrarmos iluminarmos o caminho da salvação. Lembre-se das palavras de São Tiago: a fé em Jesus, no Consolador e no Santo Pastor, sem boas obras é inútil, porque não faz a diferença nenhuma, ou seja, alguma. Aqui está, prezados irmãos, internautas, o que nós temos em nossos ensinos. Esses mandamentos importantes que foram nos deixados pelo Mestre Jesus. Bem-aventurados foram aqueles que guardaram o que ouviram do nosso Mestre. Jesus, ele escolheu para estar ao seu lado os seus discípulos. E quando ele escolheu seus discípulos para que os acompanhasse, os apóstolos, irmãos, naquele momento ele convidou-os para que pudesse seguir um caminho junto com ele. E que esse caminho, há séculos atrás, hoje nós não temos como esquecidos. Temos aqui as bem-aventuranças dos pobres, dos sofredores, daqueles que clamam, suplicam e precisam, mas precisam ter a fé, porque aí serão bem-aventurados os que são puros, sinceros diante de Deus. Só não pode ser bem-aventurados aqueles que não são ligados a Deus, não são ligados ao Espírito Santo do nosso Pai, aos seus santos, e na atualidade nós sermos ligados ao Consolador, a Santa Rosa e ao nosso santo profeta irmão Aldo. São doutrinas, são mensagens novas na nossa atualidade. Hoje nós temos novas mensagens, que são as mensagens tiradas do Novo Testamento, da Sagrada Escritura, deixadas por Jesus, todas corretas, todas. Com exceção algumas que foram mal introduzidas e que muitos não conseguem compreender, não sendo nós. Porque Jesus, ele foi enviado por Deus através de uma jovem santa e pura. Essa é a nossa fé. Quando nós dizemos cremos em Deus, automaticamente nós vamos falar de Jesus. Quando falamos de Jesus, nós já temos que falar da mãe dele, porque como ele veio? Ele veio da mãe Maria Santíssima, sendo a nossa mãe. Quando falamos dos santos, nós falamos dos santos e anjos de Deus, santos apóstolos, santos profetas, que estão na glória do nosso Pai. Mas nós não podemos esquecermos, irmãos, a nossa responsabilidade que nós temos. Que nós temos uma palavra que nos dá, irmãos, uma força. Só que essa força, ela, para continuar sendo assim, temos que a cada momento meditar e vigiar. É sermos cristãos. Todos nós, Irmandade, somos cristãs. Vivemos no corpo
de Jesus, que deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue. Não temos como modificar. Queremos de outra maneira modificar os nossos pensamentos, modificar nossas atitudes, a maneira de sermos. Bem-aventurados os que são bondosos de coração. O que é ser bondoso? Amarmos ao nosso próximo. E quando amamos o nosso próximo, nós estamos amando a nós mesmos. Como que eu posso não amar a mim e não amar ao meu próximo? Eu tenho que ter um sentimento, e esse sentimento ele tem que ter Deus no coração. Infelizmente, nós vivemos num mundo de quando deparamos com pessoas que muitas vezes esquecem-se primeiro delas. Sabe que a sua vida tem a sua vida porque Deus lhes deu. E muitas vezes não consegue amar a si próximo. É quando não vigia e ataca o seu próximo. Quando atacou o seu próximo, deixou de se amar. Não pensou primeiro em si e depois não pensou no próximo. E Jesus, ele lutou muito por isso, irmãos. Muitas parábolas ele deixou nesse sentido, mostrando que aqueles que seguiam seriam bem-aventurados e aqueles que não seguiam não seriam bem-aventurados. Quando certas vezes ele estava com o seu povo e ele anunciando a palavra do Pai, pregando, ensinando em parábolas, deixando-se tudo para segui-lo. Deixe pai, deixe mãe, siga-me. Mas em parábolas, irmãos, não vamos hoje deixarmos a família, deixar o pai e a mãe e ir só para a igreja. Não, em parábola. Então, em sabedoria, Jesus ensinava ao seu povo. Foi quando um rapaz chegou a ele e disse: Jesus, mestre, o que eu devo fazer para poder entrar no reino dos céus? E ele era rico, tinha uma riqueza imensa. Jesus disse a ele: deixe tudo e siga-me. Jesus indo com seu povo, naquele momento. Quando aquele rapaz ouviu: mas eu deixar tudo, achou dificuldade. Jesus viu, olhou, mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Olha lá. É desse jeito. Então, irmãos, aqueles que seguiram a Jesus, os seus ensinos, foram bem-aventurados. E hoje, nos dias presentes, nós, irmãos, o que nós vemos hoje em nossas reuniões? O que nós temos de quando em quando em nossos boletins que foram nos deixados pelo Santo Irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa, nos alertando? Muitas vezes, entre aspas, não, exortando até os desobedientes, mostrando a eles, cuidado, os boletins, para que tomemos cuidado. Nós estamos, irmãos, deixemos lá um ano que se passou. Quantas coisas aconteceram no ano que se passou? Quantas famílias apostólicas enfrentaram lutas? Quantos muitas vezes perderam seus antes queridos, amigos, irmãos, irmãs, perderam, enfrentaram lutas, mas foram vencedores, porque a fé, ela é viva, não é uma fé que não tem a resistência, porque a fé sem as regras de um bom viver, ela não tem valor, é inútil,
não passa a ter valor. Então, irmãos, nós temos todas as qualidades para sermos perfeitos. Por quê? Nós temos o pensamento, e no pensamento exige-se de nós pensarmos antes de executarmos e fazermos e falarmos, que quando falemos já falou-se, não dá para rebobinar-se, não dá. Conforme a situação é difícil para nós, então temos que tomar muito cuidado. E é difícil, não é porque Jesus, ele foi esse exemplo, ele perdoou e perdoa os pecadores. Por que que nós muitas vezes, meditando, não podemos assim fazê-lo? Irmãos, essas são a meditação que nós temos em nossas reuniões. Só que o meditar, ele tem que ter valor. Não adianta muitas vezes, até o pastor mesmo, anunciar a mensagem, boletim, tudo, e ele não praticar. Não adianta. Ele está se condenando a si mesmo, porque ele não é o sal, a estrela, a luz a brilhar. Ele só tem autoridade de ler e falar. Não estou acusando, mas é um exemplo que eu dou. Então começa daqui. Então todos nós já temos que ser um exemplo. E cada um de nós temos já a sabedoria. Só não vai ter essa sabedoria total uma criança que acabou de nascer, recém-nascida. Ela precisa da orientação do pai, da mãe. Ela vai crescendo, vai conhecendo. Aí quando chega numa idade, ela começa a entender. Ela já vai passar não vai demorar muito, ela vai passar para o nosso espaço de entender. Então quando muitas vezes ficamos nervosos, há tempo de não ficar nervoso. É só clamar e suplicar: vó, santo irmão, me ajuda, ó Deus. Se eu errar, eu vou ter que pedir perdão. Me ajude que eu não precise pedir perdão. A solução é resolvida. Isso é ser humilde, manso. Foi o que Jesus foi. Pensaram Jesus pendurado na cruz, manso ali, como um cordeiro. Foi quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não estão sabendo o que fazem. Olha o que eles estão fazendo comigo, Pai. Jesus poderia ficar nervoso, não é? Jesus podia dar um jeito e não subir à cruz de alguma forma, mas não, foi o vencedor. Então, irmãos, esses ensinos que nós temos para nós é para um fundamento especial para a nossa vida. Estamos hoje, irmãos, já no dia 11 de janeiro. Quantos minutos, quantos segundos, quantas horas já passaram nos nossos relógios? Não tem nem como calcular. Agora mesmo eu estou falando, o segundo está na sequência. Então nós não podemos perder tempo, irmão. Somos crianças? Sim. Somos jovens? Sim. Somos adultos? Sim. Somos idosos? Sim. Mas para chegar nesse etapa-mar, passamos pela primeira etapa, que é ser recém-nascido, criança e vai indo. O tempo passa demais, veloz, muito rápido. E nós temos que ser e nos prepararmos, porque a felicidade maior vai ser quando sairmos dessa terra e está lá o nosso lugar nos céus. Pronto. Aí vamos estar ao lado do nosso Pai. Quem tiver um mérito, galardão, porque é um galardão muito grande, de ser enviado à terra como santos, para guardar, vai ser enviados, é sim. É dessa forma que é. Isso nós aprendemos e sabemos que é assim. Os santos nos céus, eles são enviados. Agora aqui mesmo nós estamos vendo, mas aqui tem santos nos protegendo e nos guardando.
Se ele não estivesse aqui, nós estaríamos com outros pensamentos errados, que não compartilhariam com a nossa fé. É assim. Mas esses santos, eles são enviados por Deus para nos dirigir diante da nossa fé que nós temos no Filho, que é Jesus, o nosso divino Salvador. Nós vamos ouvir, irmãos, mais um hino a ser apresentado pelo coral, que é Hora Feliz. Hora alegre, hora feliz da minha vida, é quando chega a hora de me dirigir pra minha santa igreja tão querida, para cantar e com amor a Deus servir.
Muito bem, irmãos, chegamos ao final de nossa reunião e eu quero agradecer mesmo de coração a todos os irmãos que puderam comparecer nesta noite com os seus deveres todos cumpridos. Os nossos membros, os nossos obreiros, pastores, diáconos e diaconisas, com seu trabalho glorioso diante de Deus. Também o nosso coral. E, irmãos, amanhã vamos ter novamente a nossa reunião com início às 14 horas. Procurem todos comparecerem. E a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, muito se alegra com a sua presença, com o seu esforço, com a sua dedicação. E seremos assim muitíssimo abençoados. Agradeço também os nossos internautas que, tendo conhecimento de nossas reuniões, através dos nossos sites, podem nos acompanhar e que sejam muitíssimos abençoados. E sabendo que Deus é um só, Jesus um só, Maria Santíssima uma só, a Santa Avó Rosa também uma só, Santo Irmão Aldo, para nós, nos dias presentes, é o último profeta de todos os tempos. Para nós, povo apostólico, que sejam muitíssimo abençoados e protegidos. Convido os irmãos, os que estão assentados, para que fiquem em pé, para que com a oração eu possa encerrar a nossa reunião. Santíssimo e glorioso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, cada momento da nossa vida, cada ar que respiramos, segundos, minutos, horas e anos que se passaram. Pai, sabemos que é o Senhor em nossa vida, porque nascemos da Tua vida, a vida que temos foi a que o Senhor nos deu. E o Senhor é o dono da nossa vida. É o Senhor, ó Pai, que manda na nossa vida. Por isso nós sentimos, ó Pai, muito honrados quando, ao executarmos qualquer trabalho nesta terra, nós sempre dizemos: se o Senhor deixar, se o Senhor permitir. É muito bom, ó Pai. Não podemos conseguir passar à sua frente, ó Pai, e podermos até dizer: eu vou fazer, e não colocarmos o Senhor à nossa frente. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor permite tudo isso a todos nós. Mas aqui estamos na igreja apostólica, ó Pai, a igreja restaurada pelo Teu Filho amado Jesus, preparando a Santa Avó Rosa, a Santa Avó Rosa preparando o santo profeta Irmão Aldo, sucessor no tempo em que ela esteve conosco. E hoje nós temos esses santos gloriosos, ó Pai, que o Teu Filho preparou nos dias presentes. Mas Ele, Jesus, Ele é o primeiro na nossa vida. Ele é o primeiro. Sem Ele, nós não teríamos, ó Pai, como ter esses santos gloriosos. Se não tivéssemos a Mãe Maria Santíssima, não seríamos os filhos do Senhor, filho de nossa Mãe Maria Santíssima. Nós te agradecemos, ó Deus. Ó Santa Avó Rosa, graças te damos, ó Vó, aqui estamos, e ao finalizar esta reunião, peço a Tua graça, a Tua bênção para todo o Teu povo, todos os ouvintes de Hora Milagrosa, os nossos internautas, aqueles que nos visitaram durante as nossas reuniões, nessa congregação e nas outras demais, ó, que a Tua graça esteja dentre todos e dando-lhe sabedoria e entendimento para que possa estar conosco para aprendizados, importância para os seus viveres aqui na terra. Abençoando a todos, vó, eu peço que a senhora também abençoe aqueles que colocaram seus nomes aqui na caixa de oração. Pedidos esses que fizeram, clamando e suplicando, que a senhora assim os abençoe, juntamente com Deus e todos os seus santos, juntamente com o Santo Irmão Aldo,
muitas vezes estão enfermos em hospitais e precisando de um tratamento, muitas vezes com cirurgias a ser realizadas. Ó vó, a senhora sabe, abençoe a todos, dando-lhes a graça e a bênção e a solução, com seus santos e anjos a lhes guardar e lhes abençoar. Guardem a todos nós, todo o nosso povo, que nesse momento dessa reunião irão se retirar aos seus lares. Que esses santos que aqui estão os acompanhem, livrando-os de todo perigo e de todo mal, e dando-lhes uma boa noite de descanso. E amanhã, onde estaremos novamente para adorar e glorificar a Senhora e a todos os santos do nosso Pai. Que a bênção de Deus esteja com todos, a bênção de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e também do Santo Profeta Hermoaldo, esteja com todos para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos.